Olá! No Judiciário em Evidência desta edição, vamos mostrar a importância do trabalho de auditoria e controle para o bom funcionamento da Justiça cearense. Veja também, aplicativo ajuda cidadãos a se orientarem no Fórum Clóvis Bevilacqua. E no quadro Além da Toga, vamos mostrar como o jiu-jitsu transformou a vida do juiz Sérgio Viana. Quem já foi ao Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, sabe que o prédio é grande, conta com centenas de salas e por isso nem sempre é fácil chegar ao destino desejado. Pensando em melhorar esse deslocamento, o Poder Judiciário criou o Vai Pra Onde? Veja como funciona a ferramenta. Logo após a recepção do fórum, o cidadão encontra agora um mural com códigos de cada ambiente do prédio. Para ter acesso ao Vai Pra Onde, basta conectar o celular à rede Wi-Fi do Poder Judiciário. A leitura do QR Code é feita por meio da própria câmera, como se fosse tirar uma fotografia. Depois é só aguardar o vídeo com as orientações sobre como chegar ao local. Nossa equipe fez o teste. Escolhemos ir até a primeira vara cível, saindo da entrada secundária do fórum. O advogado Carlos Pestana, que vem diariamente ao Fórum Clóvis Bevilacqua, gostou da novidade. São muitos corredores, muitos andares, muito parecidos uns aos outros, de forma que leva realmente até a gente que está todo dia aqui a se perder. E como existe uma dinâmica muito grande em relação às localizações das salas, às mudanças dessas salas, então facilmente nós que estamos aqui todo dia nos perdemos. Imagine os usuários que vêm aqui eventualmente. Então é uma ferramenta muito importante. O Vai Pra Onde foi desenvolvido pelas Secretarias de Tecnologia da Informação e de Planejamento e Gestão do TJCE. O gerente de desenvolvimento organizacional, Elkey Costa, explica que a ferramenta vai otimizar o tempo de quem precisa circular no fórum, seja para uma audiência ou algum outro serviço da Justiça. Ainda segundo ele, o serviço foi pensado priorizando a acessibilidade. A gente tem a oportunidade de não só ensinar as pessoas a chegarem nos lugares, mas a dar a inclusão a um grupo de pessoas que têm essa dificuldade de chegar nesses lugares. Eu estou dando a informação e o acesso. Então, todas as filmagens foram feitas do ponto de vista do cadeirante. O câmera, ele sentou numa cadeira de rodas e foi empurrado em todos os corredores do prédio. A gente tem tanto a escolha dos caminhos, a gente dá prioridade às rampas, como o ponto de vista, a gente priorizou o ponto de vista do cadeirante também. O Fórum Clóvis Bevilacqua tem 2 blocos, 7 pavimentos e é considerado o maior edifício público horizontal da América Latina. De acordo com a diretora, juíza Ana Cristina Esmeraldo, o objetivo é promover novas medidas que facilitem a circulação dos usuários. Essa ferramenta vem se associar a outras modificações e melhorias que já estavam também planejadas e projetadas, e a gente já começou a funcionar com um espaço maior interno para permitir que as pessoas se abriguem do sol e da chuva. E tem outros projetos também pensados e que já estamos tentando viabilizar para pessoas estarem realmente aptas a dar informação e conduzirem até o local, até a sala onde o usuário deseja chegar. O Tribunal de Justiça do Ceará está promovendo mudanças nos equipamentos de armazenamento de dados para melhorar os serviços. O trabalho, iniciado no dia 16 de fevereiro, tem 3 fases e ocorre sempre aos finais de semana para minimizar eventuais problemas. A última etapa dos sistemas judiciais será durante o período do Carnaval, do dia 1º até 6 de março. A partir de 18 horas da sexta-feira até 6 horas da manhã da quarta-feira, os sistemas judiciais ficarão indisponíveis, não sendo possível acessar o SAGE, Sistema de Automação da Justiça, e o portal eSAGE. Também não haverá acesso às consultas processuais e nem ao Diário da Justiça. Já o plantão judiciário vai ocorrer de forma física. No quadro Direito do Consumidor deste mês, vamos tirar uma dúvida do Jean Marcelo Salles relacionada a cartão de crédito.
A minha dúvida é sobre os juros abusivos dos cartões de crédito, porque nunca a gente sabe qual é o limite de juros que eles podem cobrar, principalmente quando são em parte do pagamento, né? E quando também eles não mandam fatura, se eles têm esse direito de cobrar juros abusivos, né? Porque houve um caso em que a pessoa pagou parte da fatura e faltou R$190 e em seguida a empresa do cartão de crédito cobrou R$490, né? E a gente fica com essa dúvida de se tem um regulamento para isso, uma lei específica e como o consumidor pode ter acesso a essa informação. Não existe um tabelamento em relação aos juros. A gente vai apurar dependendo do caso. Então, cada caso vamos apurar de forma individual. Sempre que o consumidor desconfiar que há algum tipo de irregularidade, ele pode acionar os órgãos de defesa do consumidor, que nós vamos verificar se há uma abusividade, mas vai depender do caso concreto. No âmbito administrativo, nós vamos verificar se há abusividade. E aí, a gente constatando que há abusividade, porque a gente tem que verificar vários fatores, e aí sim a gente pode aplicar as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta para falar sobre o trabalho de auditoria administrativa de controle interno do TJCE. Até já! A Auditoria Administrativa de Controle Interno do TJCE atua para garantir o cumprimento dos objetivos do Judiciário cearense por meio de ações de prevenção, fiscalização e análise de riscos em áreas como finanças, gestão de pessoas, infraestrutura e tecnologia da informação. Isso contribui para o bom funcionamento da instituição e o respeito às normas e leis. Para falar sobre a importância desse trabalho, eu converso com o auditor-chefe do Judiciário Estadual, Leonel Góes Oliveira. Seja bem-vindo. Pamela, muito obrigado pelo convite. Uma oportunidade de esclarecer mais pontos sobre a auditoria. Eu que agradeço. Leonel, a Justiça Cearense revisou no ano passado o plano de auditoria de longo prazo. Qual a duração do plano e quais as principais áreas de avaliação? No primeiro momento, eu gostaria de deixar claro que a gente segue um plano de auditoria de longo prazo seguindo uma resolução do CNJ. E a gente já está no segundo plano, né? O primeiro, ele impactou dos anos de 2014 a 2017 e esse outro de 2018 a 2021. E no ano passado foi revisto porque teve que se adequar ao plano estratégico, né? Então, houve também mudanças do plano estratégico do Poder Judiciário do Estado do Ceará e então a gente também aproveitou e fez uma revisão deles. Ele aborda essas áreas que foram até citadas anteriormente por você, né? Ele tanto enfoca auditorias voltadas para a área contábil, para auditorias voltadas para a área de processos administrativos, processos internos. Também a parte de infraestrutura, que envolve um pouco da parte de engenharia, né? E de tecnologia da informação, né? Então, em cima dos sistemas, dos softwares e até da governança de TI, né? Então, a gente tem esse plano. E esse plano também ele segue um pouco as orientações do CNJ. Então, quando o CNJ ele faz auditorias, que eles chamam de auditorias compartilhadas, faz um programa de auditoria para todas as unidades de auditoria do Poder Judiciário, né, de todos os tribunais, e aí a gente também tem que constar elas no plano. Então, a gente, nesse plano de longo prazo, a gente constou uma auditoria de governança de TI, uma auditoria na área de contábil, né, administrativa, e também de gestão documental a pedido do CNJ. Como se deu o esforço de planejamento e levantamento de dados para a elaboração desse plano? Aí o interessante foi no sentido de ter um olhar dos anos anteriores, né? É um pouco uma sensação de que nem todo mundo gosta de ser auditado. Então, também tem aquela percepção de que a gente tem um enfoque em uma área maior do que a outra. Então, a gente fez um levantamento de todas as auditorias realizadas de 2007 até 2016, como uma forma de tentar identificar quais eram as secretarias, as unidades que foram auditadas ao longo desses 10 anos. E isso serviu para a gente ter um olhar de ver o que é que realmente demanda mais atenção, o que é que deixou de ser visualizado em anos anteriores e que valeria a pena visualizar nos próximos anos. Então foi um pouco desse levantamento, mas você consegue visualizar que as unidades mais auditadas são a Secretaria de Administração e Infraestrutura, onde estão os principais contratos do tribunal e também tem as obras, né? E em segundo, a Secretaria de Gestão de Pessoas, porque tem folha de pagamento, tem algumas gratificações e, por fim, a Secretaria de Finanças, que envolve a parte financeira contábil do tribunal.
Que ações da auditoria vão refletir em ganhos de produtividade? O ganho de produtividade me deixa muito feliz, muito contente da auditoria ter participado no ano passado, na verdade, do projeto piloto de teletrabalho. E a gente está imaginando de obter esse ganho de produtividade nas nossas atividades também a partir do teletrabalho. De que forma? A gente tem padrões na nossa tempo de auditoria, então a gente tem auditorias de 30 dias úteis, 45 dias úteis e 60 dias úteis. A gente colocou para que quem participa do projeto de teletrabalho, ele tem que reduzir, fazer a auditoria de uma forma um pouco mais rápida, e ele reduz de 60 dias para 45 dias, obtendo 25% a mais de produtividade. E quem está de 45 reduz para 30 dias, obtendo 33,3% de aumento de produtividade. Então, a nossa produtividade vem por concentração dos esforços no tempo das auditorias. Leonel, qual o papel da auditoria na gestão orçamentária do TJCE? Da gestão orçamentária nos chama a atenção principalmente a questão de acompanhar as nossas unidades orçamentárias, Então, a gente olha o que são os recursos diretamente arrecadados pelo tribunal. Então, que é o Fermojur, que tem também o FUNSEG e também o Fundo dos Oficiais de Justiça, Então, você acompanha bem como é que estão as arrecadações. Outro ponto também é como é que a gente auxilia o presidente em relação ao relatório de gestão fiscal. Então, também a gente tem essa análise quadrimestral de como estão as receitas e o gasto com o pessoal. E também a gente faz as análises de despesa de exercícios anteriores. Então, também a gente fica olhando para ver se tem uns valores altos ou baixos em relação a despesas que deixam para os outros anos, A auditoria também é responsável por verificar a obediência às leis no que se refere ao pagamento de vencimentos de magistrados e servidores. E que tipo de regras relativas a salários devem ser observadas? Nesse ponto aí a gente segue uma recomendação do próprio Tribunal de Contas do Estado, é que a gente faça todos os anos auditoria na folha de pagamento. É uma forma de tentar buscar e manter esse controle em relação aos ganhos, às gratificações e os salários tanto dos magistrados como dos servidores. Então, a gente faz esse acompanhamento verificando se aquelas gratificações foram devidas ou está indevida, ou se não houve em algum momento algum valor diferente, estranho, que você precisa fazer o ajuste ao longo do ano. Isso a gente tem a preocupação de fazer esse acompanhamento nos primeiros meses do ano para poder ter tempo para fazer os ajustes ao longo do ano para entrar no mesmo exercício fiscal. Leonel, anualmente os órgãos de auditoria do Estado promovem encontro para troca de experiências e de conhecimentos nessa área. Quais os resultados da última reunião que aconteceu em dezembro no TJCE? Isso é uma boa prática que a gente tem, que é o nosso seminário de auditoria, ele é realizado anualmente. É uma forma de realmente compartilhar essas experiências na área de auditoria e de controle interno. Tem um foco mais para a nossa equipe, mas a gente aproveita os saberes dos nossos convidados, dos palestrantes. No ano passado a gente realizou, para buscar mais conhecimento, a gente ouviu a apresentação do portal de transparência do Poder Executivo, que foi um portal que ganhou inclusive alguns prêmios na hora da sua construção, que é o portal Ceará Transparente. A gente também obteve uma troca de conhecimentos e informações sobre o programa de integridade também do Poder Executivo. Então, nesse ponto aqui, eu agradeço a CGE de ter mandado os representantes, palestrantes para apresentar esses aperfeiçoamentos que o Poder Executivo tem feito. E também teve a apresentação da rede, de uma rede de controle interno e de gestão pública, que foi criada a partir de um protocolo de intenções no final de 2017 e foi estabelecida no ano passado. Então, é uma forma também de divulgar esse trabalho. E é isso que eu ia perguntar. A Justiça Estadual participa da rede de controle interno de gestão pública. Como o trabalho da auditoria do TJCE está integrado aos outros órgãos de controle do Estado? Então, isso aqui foi bem interessante, É uma forma de você realmente trabalhar na melhoria do sistema de controle interno, assim como está dito na Constituição. É uma forma de você integrar e trocar conhecimento entre os outros poderes, todos os órgãos
necessitam ou precisam, né, obrigatoriamente ter uma área de auditoria interna, uma área de controle interno, e a rede é uma forma de integrar isso, né? Então você consegue visualizar a experiência do Poder Executivo, você consegue visualizar a experiência do Poder Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria e do Tribunal de Contas, né? A rede está se ampliando também para as prefeituras, né? Que participa também a Controladoria Geral do município de Fortaleza, de Aracati e recentemente entrou Caucaia. É importante essa troca de experiências. Por exemplo, no nosso caso, a gente teve a oportunidade de compartilhar com eles o nosso sistema de auditoria, que foi um projeto estratégico do tribunal, que foi finalizado na gestão passada, e era uma forma de demonstrar para eles como a gente conseguiu automatizar as nossas informações, os nossos trabalhos de auditoria dentro de um sistema, né? Então, servem para isso, né? Serve como um momento de integrar e de compartilhar essas boas práticas. No próximo bloco, continuamos falando sobre o trabalho de auditoria administrativa de controle interno do TJCE. Até já! Estamos de volta para falar sobre o trabalho da auditoria administrativa de controle interno do TJCE. Nosso entrevistado é o auditor-chefe do tribunal, Leonel Oliveira. Leonel, como a auditoria atuou para minimizar riscos relativos à atividade do judiciário? Anualmente, a gente faz o nosso plano de auditoria, sempre mais ou menos pelo mês de novembro, que tem que ser aprovado. E a gente utiliza uma matriz de risco para selecionar o que é que vai ser auditado. Envolve os aspectos de materialidade. Então, geralmente, a gente consegue visualizar o valor de um contrato ou um valor, digamos assim, de recursos orçamentários destinados para aquela atividade. A gente também envolve questões de lapso temporal, quando é que foi feita a última auditoria em relação àquele mesmo tema, né? A gente também envolve sobre o nível de complexidade ou não de realizar aquela auditoria. Então a gente coloca tudo isso dentro de uma matriz. A gente vai obter aquele olhar para tentar minimizar os riscos. Porque se assim a gente consegue priorizar, a gente consegue focar o nosso trabalho em coisas que são relevantes para minimizar problemas, né? É uma atuação de controle interno realmente. É melhor a gente olhar os nossos problemas e evitar ou deixar problemas que sejam vistos pelo controle externo. E sobre os resultados obtidos na gestão anterior no TJCE, que ações de melhorias foram recomendadas pela auditoria para as unidades? Para cada auditoria, a gente encaminha 2 relatórios. Um relatório que é para a unidade auditada e um relatório que vai para a presidência, como uma forma de compartilhar os resultados das nossas recomendações. Então, a gente consegue visualizar algumas oportunidades de melhoria e a gente recomenda e dá um prazo, estabelece um prazo de 30 dias para que aquela unidade faça os devidos ajustes ou se justifique perante as nossas recomendações. Em termos de melhoria, que eu posso trazer, por exemplo, o exemplo do fluxo de diárias, do pagamento de diárias, tanto para servidores como para magistrados. A gente visualizou o fluxo ao longo de um ano e conseguiu identificar e trazer elementos para o tomada de decisão. A gente não decide, a gente recomenda. Quem toma a decisão é o gestor da unidade, né? E a unidade, a gente consegue colocar para eles dados como, olha, você tanto tem servidores ou magistrados que utilizaram X valor de diárias, como teve alguns que receberam bem mais. Então você consegue meio que dar uma amplitude do valor e dar uma sugestão. Ele diz, olha, para melhorar o controle ou para otimizar isso, vamos estabelecer um teto. Mas a gente simplesmente sugere. Quem toma essa decisão é o gestor da unidade, né? E aí com isso houve mudanças, né? Pelo menos saiu uma nova resolução de pagamento de diárias para servidores como forma de melhorar esses controles, né? E qual a diferença entre as atribuições fiscalizatórias da Auditoria e da Corregedoria Geral da Justiça do Estado? Interessante da gente perceber que isso tudo faz parte do sistema de controle interno, né? Na Corregedoria, ela vai ter uma atuação mais judicial, né? Então, ela vai ficar focando em mais atividades dos magistrados e dos servidores que envolvam o processo judicial e extrajudicial também no caso dos cartórios. Enquanto nós da Auditoria, a gente tem um enfoque mais de auditoria interna, mais administrativo, em onde a gente vai olhar, por exemplo, as contas,
né, os contratos, os processos licitatórios, a prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Ele tem um foco mais administrativo. Que conteúdos relativos à transparência, ao controle e prestação de contas estão disponíveis ao público por meio do site do TJCE? Nesse momento me dirigir ao público, né? É interessante da gente visualizar como o portal da transparência pode ser essa ferramenta de controle social, né? É um momento que a gente tem para disponibilizar essas informações para a sociedade. E dentro do portal da transparência, que também a gente faz auditoria dela, né? Anualmente a gente faz a auditoria do portal da transparência para verificar se todas as informações que estão nos nossos normativos ou atendendo às leis, se elas estão colocadas para o público. Então você consegue visualizar lá os relatórios de gestão fiscal, né, a cada quadrimestre. Você consegue olhar também todos os documentos que a gente encaminha para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Inclusive, a gente, visando aperfeiçoar, né, que teve recentemente uma premiação do Conselho Nacional de Justiça em relação aos níveis de transparência, né, a gente foi até o destaque em termos de tribunais estaduais, que era colocar a decisão, né, daquela conta que foi julgada perante o Tribunal de Contas. Então, é uma forma de melhoria desse controle, né? Então, recomendo que todos acessem, né, o portal da transparência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu conversei com o auditor-chefe do TJCE, Leonel Oliveira. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a oportunidade. O jiu-jitsu, arte marcial de origem japonesa, que chegou ao Brasil no início do século XX, mudou a vida do juiz Sérgio Viana. O esporte o tornou mais confiante e ajudou na realização de metas, como a aprovação no concurso para a magistratura. Ele é nosso personagem do quadro Além da Toga. A rotina do juiz Sérgio Viana se divide entre os fóruns da 4ª Zona Judiciária, que tem sede em Russas. Ele atua como auxiliar da região e está sempre viajando para atender às demandas das comarcas. Mas quando está em Fortaleza, troca o terno pelo kimono para um compromisso na academia. É aqui onde ele passa pelo menos 1h30 treinando jiu-jitsu com outros colegas. A arte marcial, que consiste na aplicação de golpes de alavancas, torções e pressões para levar o oponente ao chão e dominá-lo, chamou a atenção dele em 1997, ainda na adolescência. Eu era um adolescente muito franzino, cabisbaixo, desmotivado mesmo. Não ia bem na escola. Entrei no jiu-jitsu, me apaixonei, me dediquei bastante. E a partir daí eu mudei radicalmente a minha pessoa mesmo, de ser uma pessoa mais disciplinada, mais comportada, ter mais autoconfiança, autocontrole. E eu direcionei isso daí para o estudo. Apesar de nunca ter deixado de praticar jiu-jitsu, Sérgio Viana demorou mais de 20 anos para conquistar a tão sonhada faixa preta. A graduação ocorreu no final de 2018. Ele conta que a rotina de estudos e trabalho impediam que se dedicasse o suficiente para avançar no esporte. Como eu morei em Uberlândia, Minas Gerais, depois em Aracaju, depois fui transferido para Crateús, ainda como procurador federal, eu fui mudando de academia em academia. E quem conhece jiu-jitsu, como são poucas faixas, você não se gradua em jiu-jitsu em 2 anos, numa academia que você chegou de paraquedas. E aí só quando eu me estabilizei mais em um canto foi aqui em Fortaleza e lá em Aracati que eu consegui me graduar a faixa preta. Professor de jiu-jitsu há 12 anos, Thiago Marques acompanha o juiz Sérgio Viana desde que os dois começaram a praticar o esporte. Ele ressalta as qualidades do amigo no dojo. Quando a gente começou há 22 anos atrás, né, ele já entrou na nossa turma e sempre foi um grande amigo, assim. Ele é um cara que participa muito, que ajuda e muito técnico, viu? Assim, é um cara muito forte e a gente no jiu-jitsu tem uma questão de uma guarda, né, que é uma das técnicas que a gente utiliza, que ele, sem dúvida nenhuma, foi uma das guardas mais difíceis que eu já vi nessa academia. Hugo Botelho é outro amigo que Sérgio Viana conheceu no dojo. O coach prepara atletas para competições e sabe o quanto o esporte ajuda em conquistas pessoais, como aconteceu com o juiz. A gente tem um ditado no mundo do jiu-jitsu que é o jiu-jitsu salva. Na realidade, o esporte salva. Eles nos condicionam a ter um foco melhor, a você identificar os seus objetivos melhor
e você ter perseverança. O esporte em si, ele te dá muito isso. E no dojo ou tatame, encontramos homens e mulheres de todas as idades. São atletas das faixas branca, azul, roxa, marrom e preta. Eles aprendem e ensinam uns aos outros. Sérgio Viana também faz questão de compartilhar o que sabe, tanto que chegou a dar aulas de jiu-jitsu quando era titular da comarca de Monsenhor Tabosa. A gente fez esse projeto lá, durou mais ou menos um ano. Infelizmente eu saí de lá depois, né? E durante esse tempo foi muito gratificante, porque eu vi, eu cheguei a receber elogios dos professores, dos pais dos alunos que estavam treinando comigo, dizendo que a disciplina deles, o comportamento melhorou bastante. Juiz desde 2013, ele ressalta que o esporte tem sido fundamental para o melhor exercício da magistratura. O juiz, no seu exercício de julgar, né, de decidir, a gente aplica várias vezes as máximas de experiência, os costumes. Então, um juiz que é fechado para a sociedade, ele fica um pouco falho nesse ponto, né? E o jiu-jitsu, ele me propicia isso, esse convívio. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.